Meu nome é Valentina, e eu ainda me lembro do dia em que entrei pela primeira vez naquela mansão. Um palácio de mármore branco com jardins intermináveis, localizado no bairro mais exclusivo da cidade. Eu tinha 23 anos, apaixonada por Eduardo, o único herdeiro da família Montenegro, uma das dinastias mais ricas do país, dona de bancos, hotéis e uma rede de shoppings de luxo. Eu vinha de uma família simples. Meu pai era professor, minha mãe costureira. E desde o primeiro dia, Dona Fernanda, minha sogra, deixou claro que eu nunca seria boa o suficiente para o filho dela. Você acha mesmo que uma garota como você merece viver aqui? Ela me perguntou na primeira semana, seus olhos frios me avaliando como se eu fosse um erro que precisava ser corrigido. Os anos que se seguiram foram um pesadelo disfarçado de luxo. Dona Fernanda me humilhava na frente dos empregados. Comentava sobre minhas roupas baratas durante jantares com a alta sociedade. E sussurrava para Eduardo que eu só estava com ele pelo dinheiro. Eduardo, fraco e dependente da aprovação da mãe, nunca me defendia. Ele apenas dizia: "Ela é assim mesmo, Valentina. Tenha paciência. Tive um filho, Theo, esperando que isso mudasse algo. Mas Dona Fernanda apenas começou a dizer que eu não sabia. Criar uma criança digna do sobrenome Montenegro. Ela contratava babás sem me consultar, tomava decisões sobre a educação do meu próprio filho. E aos poucos, eu me sentia desaparecer dentro daquela casa enorme e fria. Tudo desmoronou numa noite de inverno. Cheguei em casa mais tarde do que o normal, depois de visitar minha mãe doente no hospital. Encontrei minhas malas já feitas, colocadas na porta principal pelos seguranças. Eduardo concordou, disse Dona Fernanda, com um sorriso satisfeito. Você não pertence a esta família. Nunca pertenceu. E Theo ficará aqui, onde ele tem um futuro de verdade. Implorei, chorei, gritei o nome de Eduardo, mas ele apenas observava da escada, em silêncio, incapaz de olhar nos meus olhos. Naquela noite, sob a chuva fria, sem meu filho, sem minha casa, sem nada além da roupa do corpo, eu jurei uma coisa: um dia, aquela mulher se ajoelharia diante de mim implorando perdão. Passei os primeiros meses dormindo no sofá da casa da minha mãe, meu coração partido em 1000 pedaços por não poder ver Theo. Eduardo, sob o controle total da mãe, nem sequer atendia minhas ligações. Um advogado da família me enviou documentos de divórcio, já assinados por Eduardo, concedendo à família Montenegro guarda total da criança, usando o argumento de que eu não tinha condições financeiras de criá-lo. A dor era insuportável, mas foi minha mãe, com suas mãos calejadas de anos costurando para sustentar a família, quem me disse algo que nunca esqueci. Valentina, eles tiraram sua casa, seu filho, seu orgulho. Mas não podem tirar sua mente. Use-a. Descobri que antes de me casar, eu havia guardado uma pequena herança da minha avó. Um terreno esquecido na zona rural, avaliado em quase nada na época. Mas a cidade estava crescendo rapidamente naquela direção. Vendi joias que ainda tinha. Peguei um empréstimo arriscado e investi tudo naquele terreno, apostando na expansão urbana que os grandes investidores ainda não haviam notado. Enquanto isso, comecei a estudar contabilidade forense à noite, determinada a entender exatamente como funcionava o império financeiro dos Montenegro, os mesmos. Negócios sobre os quais eu havia ouvido, conversas na mesa de jantar por anos, sem que ninguém imaginasse que eu prestava atenção. 1 ano depois, meu terreno havia triplicado de valor graças à construção de uma nova rodovia. Vendi tudo e reinvesti em ações de empresas concorrentes dos Montenegro, silenciosamente. Através de um fundo com nome genérico, exatamente como eu havia planejado. Contratei os melhores advogados que consegui, pagar para reabrir o processo de guarda de Theo, agora com provas financeiras sólidas do meu próprio sucesso. Descobri também, através de contatos que fiz durante meus estudos, documentos alarmantes. Dona Fernanda vinha desviando fundos de uma fundação de caridade da família havia anos, usando o dinheiro para financiar seu próprio estilo de vida excessivo. Guardei essas informações com cuidado, como uma arma silenciosa esperando o momento certo. 2 anos após ser expulsa daquela mansão com nada além de lágrimas, eu tinha uma empresa próspera, provas de fraude contra a mulher que destruiu minha família, e um plano cuidadosamente construído para recuperar meu filho, e fazer Dona Fernanda pagar por cada humilhação que me causou. 3 anos após ser expulsa daquela mansão, recebi um convite inesperado, o baile beneficente anual da Fundação Montenegro, o mesmo evento que Dona Fernanda usava para se exibir diante da elite da cidade, fingindo ser uma filantropa exemplar. Cheguei vestida em um longo vestido esmeralda, meus cabelos impecáveis,
acompanhada por meus próprios advogados e um investigador financeiro independente, que eu havia contratado meses antes. Ninguém no salão me reconheceu imediatamente. A Valentina simples que eles conheciam havia desaparecido, substituída por uma mulher de presença imponente, dona de uma das construtoras mais promissoras do país. Dona Fernanda, ao me ver, empalideceu. "O que você está fazendo aqui?" sussurrou, tentando manter a compostura na frente dos convidados. "Vim para o mesmo evento que você", respondi calmamente. "Afinal, ainda sou acionista de uma das empresas parceiras desta fundação." Antes que ela pudesse reagir, o microfone do salão, reservado para o discurso anual dela, foi entregue a mim. Um arranjo cuidadosamente combinado com o atual presidente do conselho da fundação, alguém que eu havia conquistado como aliado ao expor, discretamente, algumas das irregularidades financeiras. "Boa noite a todos", comecei, minha voz firme ecoando pelo salão repleto de convidados ilustres. "Antes de continuarmos com as celebrações desta noite, preciso compartilhar algo importante sobre para onde tem ido o dinheiro doado a esta fundação nos últimos anos." Apresentei os documentos. Transferências desviadas para contas pessoais de Dona Fernanda, faturas fraudulentas, doações fantasmas usadas para financiar viagens de luxo e joias. A sala inteira, incluindo jornalistas presentes, ouviu em silêncio absoluto enquanto eu desmontava, peça por peça, a reputação impecável que ela havia construído por décadas. "Além disso", continuei, olhando diretamente para ela, "gostaria de anunciar que, como parte do processo judicial em andamento, o Tribunal de Família já revisou as provas financeiras apresentadas e a guarda total do meu filho, Theo, foi devolvida a mim esta semana." Dona Fernanda, tremendo de fúria e humilhação, tentou falar, mas 2 seguranças da fundação, seguindo instruções do conselho, já se aproximavam para escoltá-la para fora, em meio aos sussurros escandalizados de toda a alta sociedade que ela tanto prezava impressionar. Eduardo, presente no evento, correu até mim. "Valentina, por favor, podemos conversar sobre Theo, sobre nós." Olhei para ele, sem ódio, apenas com uma calma definitiva. "Não existe mais nós, Eduardo. Só existe eu e meu filho agora." Saí do salão sob os olhares de todos, não mais como a nora rejeitada, mas como a mulher que havia reescrito completamente sua própria história. 1 ano após aquela noite no baile beneficente, minha vida havia se transformado completamente. Minha construtora, batizada de Valentina Construções, agora empregava mais de 200 pessoas e desenvolvia alguns dos empreendimentos residenciais mais desejados da cidade. Theo, agora com 6 anos, crescia feliz, dividindo seu tempo entre minha casa nova, não uma mansão fria, mas um lar cheio de calor e risadas, e visitas supervisionadas ao pai, que eu jamais impediria, por mais que ele tivesse falhado comigo. Dona Fernanda enfrentou um longo processo judicial pelo desvio de fundos da fundação. Perdeu a maior parte de sua fortuna em multas e indenizações, e a família Montenegro, antes tão respeitada, agora era vista com desconfiança por boa parte da alta sociedade. Eduardo, sem a proteção financeira que sempre teve, foi obrigado a assumir um cargo real dentro da empresa da família, trabalhando pela primeira vez na vida. Numa tarde de domingo, enquanto eu levava Theo ao parque perto da minha nova casa, avistei Dona Fernanda sentada sozinha em um banco próximo, visivelmente envelhecida, vestida de forma simples, sem o brilho de joias que antes definia sua imagem. Ela se levantou ao me ver, hesitante. "Valentina, eu queria pedir desculpas por tudo o que fiz. Eu estava errada." Olhei para ela por um longo momento, sentindo não ódio, mas uma estranha sensação de paz completa. "Você se lembra do que me disse na primeira semana em que cheguei àquela mansão? Que eu nunca seria boa o suficiente." Ela abaixou a cabeça, incapaz de responder. "Você estava certa sobre uma coisa", continuei. "Eu realmente não pertencia àquele mundo que vocês construíram, cheio de aparências e crueldade disfarçada de tradição. Eu pertenço a algo que construí com minhas próprias mãos, honesto, verdadeiro e infinitamente mais valioso." Peguei a mão de Theo, que sorria, sem entender completamente a gravidade daquele momento, apenas ansioso para voltar a brincar. "Eu te perdoo, Dona Fernanda", disse finalmente. "Não porque você merece, mas porque eu mereço seguir em frente livre desse peso." Virei-me e caminhei em direção ao parque com meu filho, deixando para trás não apenas uma mulher arrependida, mas todo o peso de anos de humilhação, dor e silêncio forçado. Porque no final a melhor vingança nunca foi destruir, Dona Fernanda, foi construir uma vida tão plena, tão verdadeira, que a dor do passado simplesmente perdeu todo o seu poder sobre mim.